primeiro das boas-vindas, né? E aí ao professor Ledo Vaccaro Machado, né? É um grande ídolo, né? Eu, em particular, né? Sou seu fã, né? Acho que ele conhecia algumas edições atrás aí do Papo Man, né? Já assisti muitas, né? E sempre que tem alguma aula sua, eu sou o primeiro a assistir, gosto muito. Converso bastante aqui com o Hermano, que está aqui na nossa plateia, né? Sobre suas apresentações, né? E é uma honra muito grande, né, o nosso campus receber a sua visita, né, mesmo que de maneira virtual, né, mas nós ficamos muito honrados, né, pelo aceite aí do nosso convite e esperamos que seja muito bacana. E aí aqui a gente tem um público aqui do ensino médio, né, temos alunos aqui do ensino médio, participam aqui de projetos do PIBIC aqui comigo, e temos alunos da licenciatura em matemática, né, temos colegas da UFPB também, né, mestre e tudo. Então, temos um público bem variado. E aí, quando eu falo isso, é porque eu me lembro daquela sua apresentação do como eleger um presidente, né, que o senhor fala lá do Morgado, né, disse que ele chegou lá para dar aquela palestra e, de repente, mudaram tudo e ele teve que fazer uma apresentação, né, para um público bem diverso. Então, esse é o nosso público né, aqui agora do momento. E somos todos, né, estamos ansiosos aí para ver o que o senhor trouxe aí para a gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Obrigado por estar aqui. Um prazer estar com vocês aí. Eu montei um material para a gente em cima qual o motivo que uma pessoa procura se envolver com matemática? Deixa eu falar como é que isso aqui surgiu na verdade, tá? Eu perguntei um momento diferente para 3 pessoas. Olha só para quem eu perguntei. O Wagner, o Morgado e o Elon. Por que motivo eles se envolveram com matemática? Não é se envolver com matemática. Eles escolheram passar a vida ligados à matemática. E os 3 me responderam a mesma coisa. Os 3 me responderam porque é bonito. Essa também seria a resposta que eu daria. A matemática é tremendamente bela. E é engraçado falar isso para uma galera que é ligada à matemática, vocês, é relativamente fácil, porque as pessoas conseguem enxergar beleza nas coisas, dentro da matemática. Agora, para a maior parte das pessoas, quando você fala assim, está dando uma aula e resolve um problema, que problema bonito. Ou pega uma demonstração, que coisa bonita, que demonstração bonita. As pessoas torcem o nariz. Bom, como alguém pode achar matemática bonita? Vamos devagar. Antes de continuar, qualquer rolo me fala, tá? Se deu algum problema com a apresentação, tá? Se não está chegando a imagem, se o som está ruim, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Tá, cada um de vocês aí está ligado à matemática de uma forma ou de outra. Por que vocês escolheram matemática? Por que vocês escolherem a matemática? Você escolheu por quê? Porque a matemática me ajuda a entender as coisas do mundo? Você escolheu porque o conhecimento da matemática me dá status social? Você escolheu por quê? Porque falta de opção, falta de outra carreira? Está parando para pensar por qual motivo vocês escolheram matemática? Escolheram por não gostar de nenhuma outra disciplina? Porque a matemática me propicia uma carreira promissora? Bem, vamos voltar essa pergunta no finalzinho da nossa conversa. Primeiro, vamos fazer uma distinção. Vamos chamar de homem comum aqueles que não estão entrando ou não fazem parte de posição de pirâmide. Tá? Cada um de nós que é ligado à matemática, cada um de nós que está estudando matemática, faz licenciatura, nós não somos pessoas, aspas, normais. Normais no sentido de não somos o que a maioria das pessoas apresentam, que é um certo afastamento da matemática. Nós somos iniciados na matemática. Eu vou fazer uma distinção entre aqueles que são iniciados, nós,
não iniciado. Não iniciado eu vou chamar de homem comum, tá? De iniciado, nós vamos chamar de iniciado. O homem comum considera a matemática difícil? Considera. Quase todo mundo considera a matemática difícil, e diga-se passagem que eu também. Eu acho matemática uma disciplina bastante difícil, inclusive eu tenho uma palestra sobre o que gera dificuldade na matemática, eu discuto o que a matemática é difícil, e quase todo mundo que eu conheço considera a matemática difícil. E olha só, eu estou falando que ela é difícil, mas ela é tremendamente não é fácil a palavra. A palavra é. Me fugiu a palavra aqui agora, tá? Mas olha só, a matemática se baseia em dois princípios. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Tá? O princípio da não contradição diz que uma coisa é ou não é. Uma coisa não, a da não contradição diz que uma coisa não pode ser não ter ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído diz que uma coisa é e não existe um terceiro caso. Não existe nada mais simples, a palavra é simples, do que isso. A matemática é tremendamente simples. Por se basear em dois princípios extremamente simples. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Mas ser simples não significa ser fácil. E por que eu digo que ela é difícil? Porque se eu disser que matemática é fácil, e eu sei que a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com matemática, eu vou estar dizendo que a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com uma coisa fácil. Significa a maior parte das pessoas que eu conheço são imbecis. Não conseguem entender uma coisa fácil. Não. A maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com uma coisa difícil. Matemática é difícil. O homem comum pensa assim, nós. Se você parar para pensar também, vai dar uma olhada no quadro do resultado de análise, das provas de análise. Vai dar uma olhada no cálculo. Dizia um conhecido meu que você só é um universitário depois que pega a primeira dependência de cálculo. Tá? Quase todo mundo acaba, no mínimo, tomando uma surra em uma das disciplinas de cálculo. Matemática não é fácil. Tá? Agora, o homem comum considera a matemática divertida? O homem comum considera a matemática divertida? Considera. Pode ter certeza. Olha aí. Quase todos nós, quase todas as pessoas que eu conheço, tem algum joguinho. Eu, por exemplo, no meu celular tem aquele joguinho, aquele dos tubos de ensaio com umas bolinhas dentro, coloridas, você tem que passar as bolinhas coloridas de um tubo para outro. Quase todo mundo tem um joguinho no celular que gasta um bom tempo jogando. Quase todos os jogos da internet, quase todos os jogos que a gente tem no celular, envolvem matemática. Aí na tela a gente vê um monte de jogos que envolvem matemática. Dominó. Quem sabe jogar ponta 5, ponta 4? Ponta 5, por exemplo, você sai com 4 pontas de dominó e a soma das extremidades tem que dar múltiplo de 5. Tirando de Hanoi, esse infernal cubo húngaro, tá? Eu tomo uma surra danada, mas não consigo resolver isso aí. Sudoku, bola de gude, com muita frequência os jogos, senha, com muita frequência os jogos não só usam matemática, com muita frequência a matemática é a própria estrutura dos jogos. As pessoas se divertem com matemática. Para a maior parte das pessoas, matemática é difícil. O homem comum considera a matemática bonita? Considera. Pode ter certeza. Vou apresentar uma coisa para vocês, tá? Vocês devem se lembrar. Já ouviram falar em Richarlison? Se lembra desse gol?
essa montagem aí tem 5 filmagens desse gol aí, feito com o celular das pessoas. E olha só, até quem não é ligado à matemática, meu caso, por exemplo, a matemática não, ao futebol, meu caso, por exemplo, como sou ligado ao futebol, como não curto futebol, não tem como falar que esse gol não foi uma obra-prima, foi belíssimo. Ó, olha essa foto. No dia seguinte desse jogo, minha caixa de e-mail estava lotado de e-mail com essa imagem aqui. A foto do Richardson marcando esse gol espetacular dentro do espiral da Arquimedes. Vocês sabem o que esse gol tem a ver com o espiral da Arquimedes? Nada. Tem nada a ver. Por que ele fez essa montagem? Essa montagem com motivo simples. Um monte de pessoal faz tudo de matemática, um monte de gente que mandou essa imagem. Porque o gol de Richardson foi tão bonito, que parecia matemática. As pessoas consideram a matemática muito bonita. Essas passagens, um dos princípios para identificar verdades matemáticas por dia é a simplicidade, é a simetria, que são elementos ligados à estética, à beleza. Ó, com essa história, por exemplo, de os alunos falarem, professor, como é que você apareceu um problema bonito? Trabalhando numa escola, os professores não saíam de sala, não saíam de sala dos alunos. Uma sala que era a sala de matemática. E eu ficava na sala a tarde inteira. E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu isolei um pedaço da sala, isolei mesmo, usando isolamento, e passei a colocar naquele pedaço da sala alguma reprodução, alguma discussão, algum trabalho de algum artista famoso que utilizou a matemática como elemento do seu trabalho. Tá? Aí eu acabei juntando, foram 9 peças ou 10 peças durante o ano inteiro, isso virou uma exposição. O que vai aparecer agora foi a apresentação da exposição numa sala da FDV, no Rio de Janeiro. Ó, aí estão as peças numa sala da FDV. Essas daí, esses daqui, ó, do lado direito, são os caleidociclos, tá? E do lado esquerdo são as caixinhas, todos os dois montados em cima de imagens de Jerônimo Escher. Isso aí, o Homem Vitruviano, que é um trabalho de Leonardo da Vinci, se bem que o Homem Vitruviano tem uma relação de número de ouro com o corpo humano. Quem faz esse estudo, o homem da relação do número de ouro com o corpo humano, é um cara chamado Márcio Vitruvius Polo, que era um urbanista romano. Por isso o nome dessa imagem é o Homem Vitruviano. Ele tem toda uma estrutura matemática e é uma das bases da estética do Renascimento. Isso aí são os planetoides de Escher. Eu montei em cartolina, em papel Panamá. Tá? Aí são os 5 sólidos platônicos que eu coloquei dentro de uma gaiola com a janela aberta. Tá? Isso aqui são uma reprodução em cima da imagem também de Escher, das formigas andando na superfície média.
Isso aí eu peguei 3 panos e montei como se fosse 3 panos cartesianos, dividido em 8 partes, e coloquei em cada uma das partes um pedaço da obra de Picasso ligado à matemática. Isso aí é o pontilhismo explorar, tem toda uma relação de simetria. Minha preocupação é a seguinte: se pessoas que socialmente são selecionadas para trabalhar com a estética, chamadas artistas, tá? São pessoas tradicionalmente trabalham com a questão estética, com a questão do belo. Se elas enxergam na matemática beleza, por que nós não enxergamos beleza? Por qual motivo podemos dizer que matemática não é bonita? Porque a matemática é bonita. Porque a linguagem através da qual Deus escreveu o universo, essa aí é uma frase de Galileu. Eu não concordo com ela, tá? A matemática, ela tem uma preocupação estética porque ela é uma produção humana espetacular, tá? Mas ela é uma produção humana. Na minha posição, se a humanidade acabasse, junto com a humanidade acabava a matemática. A matemática não existe na natureza. Posição minha. Você pode pensar de forma diferente. Inclusive, eu vou apresentar para vocês agora um filme que trabalha com a ideia de que a matemática está presente na natureza. Antes de eu continuar, me conta aí, como é que está aí o som e a imagem? Estão boas? Alô, alô? Tá. A gente tava vendo bem tranquilo aqui, mas agora fechou, né? O slide. Voltou pro começo aí. Saiu do modo de apresentação. Pronto, agora. Tá no slide porque a matemática é bonita. Porque é a linguagem através da qual Deus escreveu o universo. Tá aparecendo aí isso? Isso, a gente tá vendo esse slide agora. Tá. Agora, vou apresentar um vídeo para vocês. É belíssimo. Particularmente, eu não concordo com a ideia de que a natureza produz matemática. Apesar de eu já ter visto livros sérios, Nietzsche, por exemplo, História da Matemática, onde o primeiro capítulo fala sobre a matemática antes do evento da humanidade. Eu não concordo com isso. A matemática é uma produção humana, tá? Mas deixa eu apresentar esse vídeo e a gente discute. Olha só. Sequência de Fibonacci. Montagem de uma espiral que não é de Arquimedes em cima da sequência de Fibonacci. Espiral do Nautilus. E tem a estrutura a espiral de Arquimedes, ó. A sequência das sementes do girassol, que também formam espirais.
outros insetos, inclusive da libélula formada a partir de função de hexágono. Ó, essas imagens são muito bonitas, mas particularmente eu não concordo que a natureza já é matemática. Mas você pode ver como nesse filme que a matemática é encontrada em um monte de lugar da natureza. Claro que é. Mas quem encontra, quem cria, quem modela as coisas da natureza a partir da matemática somos nós, humanos. Nós criamos matemática a partir do que a gente vê na natureza. Vamos lá. Qual é a minha posição que eu estava falando? Que é o homem que cria matemática. Por que a gente enxerga matemática na natureza? Porque a gente é um ser da natureza. A lógica que a gente tem é uma lógica montada em cima da estrutura natural. Então, se é o homem quem cria o conhecimento, como pode ir o homem ao universo e entender suas verdades? Olha, o homem é um ser da natureza. Então, ele busca essas verdades nas próprias naturezas. E essas verdades, elas são construídas. Tá? Eu defendo, inclusive, que a academia, a universidade, ela não constrói verdades. Repara que eu estou colocando entre aspas. O que ela constrói, na verdade, são conhecimentos. Ciência, a academia, não constrói verdade, constrói conhecimentos. Conhecimentos não são verdadeiros ou falsos, eles são aceitos ou refutados. E se a gente constrói esses conhecimentos, o que a gente vê de verdade de matemática na natureza são conhecimentos que nós construímos. Tá? Isso aqui é interessante. É sobre a questão da beleza, voltando à beleza da matemática. Isso aí é a capa de um fascínio. Vocês ouviram falar em banca de jornal? Quando eu era mais novo, e não tem tanto tempo assim também, não. Banca de jornal era um lugar que a gente frequentava muito. A gente tinha um jornaleiro. Normalmente a gente tinha um jornaleiro que guardava coisa pra gente, guardava jornal. E saía em banca de jornal uns fascículos. Há muito tempo atrás, eu estava na faculdade, saiu uma série de fascículos sobre arte. Como é que está aqui pertinho? Lá no canto, não vou pegar não. Uns fascículos sobre gênios da pintura. E cada semana saía um grande pintor. E saiu o Mondrian. Estava com, acho que, 21 anos de idade. E eu comprava esses fascículos. Aí saiu o Pietro Mondrian. E essa era a capa. Esse é um quadro do Mondrian que custa uma fortuna. Aí eu estava com isso na mão, dentro da universidade, e encontrei um amigo. Como é que era o nome dele? Era Márcio, o nome dele. Que fazia belas artes. Ele tinha uns 2 ou 3 anos mais velho do que eu, e fazia belas artes. No fundão, na época eu fazia engenharia, a faculdade de engenharia é próximo, o prédio de engenharia é próximo ao prédio de belas artes. Aí eu estava com isso na mão e encontrei com o Márcio e falei, Márcio, dá uma olhada nisso aqui. Pelo amor de Deus, dizer que isso aqui é arte, dizer que isso aqui vale uma fortuna, um monte de quadradinho pintado. Aí ele olhou para a minha cara e falou, você está com dinheiro para pagar uma cerveja? Eu falei, pô, está com tempo? Tá. Aí eu fui com ele, num barzinho que tinha na universidade, e ele gastou uma hora só falando desse quadro. Por que da escolha das cores? Por que da disposição dessas coisas? E qual a proposta do Mondrian? Quando acabou, eu não só tinha aproveitado a cerveja, a aula que ele me deu, como tinha descoberto uma coisa fantástica. Com muita frequência, o que a gente diz, o que a gente não identifica como bonito, não é porque de fato não tem beleza, é porque nós não temos conhecimento suficiente para conseguir perceber a beleza daquilo. É necessário conhecer para conseguir enxergar a beleza da coisa. E está aí um motivo de por que um aluno é capaz de virar para mim e perguntar, ô professor, como é que o senhor pode achar um troço desse bonito? O que eu vou colocar agora, você vai ver que
Para nós, de matemática, é bonito, mas para a maior parte das pessoas não enxergaria beleza nisso. Essa superfície de móveis, as médias, né? A superfície de médias é uma feita a partir de uma tira que você dobra, tá? E ela não tem lado de fora nem lado de dentro. Se você pegar uma caneta e começar a caminhar em cima dela, quando você der uma volta, você está do outro lado da fita. Se você imaginar, por exemplo, que a tua mão direita está dentro da fita e você der uma volta na fita, quando você completar a volta, tua mão direita virou mão esquerda. Tá? Ele é um símbolo ímpar, essa superfície. E, ó, aquela imagem das formigas, que tem na exposição de matemática, que é a superfície de Meggs, em cima de um trabalho de Escher. Olha só. Alguém cometeu, aspas, o erro de desafiar Bach a fazer uma música toda cheia de simetria. Uma estrutura toda simétrica para uma música. Brincou com um cara errado. Ele criou uma música chamada Oferenda Musical. Vamos prestar atenção, que coisa fantástica esse trabalho, tá? Ó. Se a pauta, uma linha da pauta de Oferenda Musical. Agora, olha o que o Bach faz. Trocado de trás para frente. Olha a música. Agora, olha. De trás para frente, de frente para trás, um serve como segunda voz da outra. Ó. O trabalho de Bach já é genial. Aí aparece um matemático que corta essa volta em dois e monta uma faixa de média em cima dessa ponte. Olha só. Para a maior parte das pessoas, não foi grande coisa isso que foi feito. Para nós, sobretudo para quem gostar de música, a junção do trabalho de gênio chamado Bach com algum louco da matemática que faz uma montagem dessa é simplesmente espetacular. Olha só, outra coisa. Para iniciado, tá? Eu vou apresentar daqui a pouco algo que para nós vai ser bonito. Mas a maior parte das pessoas não vai enxergar isso como beleza. Para tanto a matemática, esse exemplo aí, a navalha de Ockham, que é um padrão, não só usado na matemática, mas na ciência como um todo, eu uso particularmente como princípio de vida. A navalha de Ockham diz o seguinte:
A explicação mais simples é preferível do que a mais complexa. Ou, se dois modelos apresentam o mesmo resultado, mais simples deve ser considerado. A simplicidade é uma das bases da escolha da própria ciência. Repare uma coisa, em física, uma das equações mais elementares, mais fantásticas, que é força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração é uma equação pequenininha, tá? E define o que é força. Tá? Newton é fantástico nisso. A simplicidade é um padrão de beleza matemática. Inclusive, essa expressão aqui, E elevado a π mais 1 igual a zero, foi eleita a expressão mais bonita da matemática. Repara o tamanho dela, pequenininha. No entanto, essa expressão tem as principais constantes de matemática: o zero, o 1, o i, o π e o e, o número de Euler. As principais operações matemáticas: operação de adição, de multiplicação, de potenciação e a relação de igualdade. E é uma coisa pequenininha. Eu tenho uma camisa escrita E elevado a π mais 1 igual a zero. Embaixo da expressão Augusto César Morgado. É uma homenagem que eu fiz ao mestre. E sempre que eu vou iniciar algum projeto novo, eu uso essa camisa. Ó, isso daqui eu encontrei no artigo do Elo. Olha que coisa bonita a solução apresentada. Essa solução, se não me engano, é árabe. Tá? O professor, os árabes apresentam a matemática dos antigos dos árabes como uma espécie de textos poéticos. Um chão de abelhas sobrevoava um campo de lírios e vai por aí afora, criando as estruturas matemáticas. O professor Elon pegou esse material, colocou da forma que nós entendemos hoje. Tá? Observa que lindo é essa solução, e só quem vai achar essa solução linda somos nós, os iniciados. Obter dois números cuja soma seja 5, soma igual a x mais y, e o produto seja menos 9, p igual a x vezes y. Eu tenho soma, tenho produto, na verdade eu tenho uma equação do segundo grau. X ao quadrado é igual a menos 5x menos 9 igual a zero. X ao quadrado menos 5x menos 9 igual a zero é a equação que vai dar a solução disso. Mas olha que solução linda que o mestre Elon apresenta. No eixo ordenado, ele coloca as duas soluções, x e y. Repara que necessariamente essas soluções são diferentes. Por quê? Porque se elas fossem iguais, o produto não daria menos 9. Se o produto dá negativo, um desses valores é positivo e o outro é negativo. Significa que são diferentes e, obviamente, um menor que o outro. Chamei o menor dele de x, o maior de y. Agora eu vou pegar o ponto médio desse segmento. O ponto médio, bem a meia distância de x e y, é a soma x mais y dividido por 2. Como eu sei que a soma é 5, esse ponto médio vai ser 5 sobre 2. Aí eu vou chamar de d a distância do x até esse ponto médio. Obviamente, t também vai ser a distância desse ponto médio até o y, porque o ponto médio está igual à distância de x e y. Legal. Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Quem é x é 5 sobre 2 menos d. E quem é y é 5 sobre 2 mais d. Mas eu sei quanto é x vezes y. 5 sobre 2 menos d, que é o x, vezes 5 sobre 2 mais d, que é y, a gente sabe que é menos 9. Esse produto é o produto da soma pela diferença de dois números. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso vai dar 25 sobre 4 menos d ao quadrado igual a 9. O que me dá aqui, jogando o 25 para o outro lado, trocando o sinal de tudo, que d ao quadrado é 36 sobre 4 mais 25 sobre 4, que é 61 sobre 4. Quem é d?
D é raiz quadrada de 61 sobre 4, que é 61 sobre 2. Portanto, x, que é 5 sobre 2 menos d, é 5 sobre 2 menos 61 sobre 2, que é igual a 5 menos 61 sobre 2. E y, 5 sobre 2 mais 61 sobre 2, que é 5 mais 61 sobre 2. Estão aí as duas raízes. Falando, essa solução é belíssima. Eu acho essa solução lindíssima, muito bonita. Mas só vai achar essa solução bonita quem foi iniciado. Uma pessoa comum, se conseguir entender isso, normalmente não vai achar bonito. Por quê? Para perceber o belo, é necessário entender. Sem entender, você pode até falar gostei, não gostei, mas você perde muito do que há de belo naquilo que está sendo observado. Volta à pergunta, por que você escolheu decidir-se dedicar-se à matemática? Porque ela é bonita. Essa foi a resposta dos meus 3 médicos, Morgado, Wagner e Ela me deram. E essa é a resposta que eu dou, que eu escolhi matemática. Eu me dedico a algo que é bonito. Eu tenho o deleite de perceber a beleza que a matemática me apresenta. Aí vem a pergunta com o professor, não seria através do lúdico e do belo a melhor forma de atrair os estudantes para a matemática? Eu não tenho dúvida disso. É através do lúdico e do belo que você consegue puxar as pessoas. Essa história que a gente escuta falar um monte de vezes. Estuda matemática e no futuro vai ser importante. Para a maior parte das pessoas, no futuro a matemática não vai ter a importância que a gente fala que vai ter. Quantas pessoas você acha que estudaram a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, e depois essa fórmula tem importância no futuro para ela? Por que se estuda a matemática? Porque é divertido estudar matemática. Na verdade, é por isso que se estuda qualquer coisa. Na verdade, é por isso que se faz qualquer coisa. E é engraçado o seguinte, o moleque vai jogar futebol ali no campinho da esquina, ninguém vira para ele e fala assim, vai jogar futebol ali no campinho da esquina porque no futuro vai ser importante. Ele vai jogar futebol porque futebol é divertido. Ele vai jogar futebol porque futebol é bonito. Ele assiste um filme porque o filme é bonito. Ele assiste um filme porque é divertido. E por que ele vai ter que estudar matemática por outro motivo? Na verdade, a maior parte de tudo que você faz na sua vida, você faz porque é divertido e é bonito. Então, um dos grandes mistérios é conseguir atrair o aluno o que há de divertido e o que há de bonito na matemática. A mim vem uma pergunta, é possível ministrar a íntegra de um curso de matemática com o lúdico e o belo? Não. Isso é impossível. Na verdade, nada você faz exclusivamente com o lúdico e com o belo. O lúdico e o belo te atrai para a coisa. Mas se você quiser evoluir, se você quiser penetrar na pirâmide, entender, enxergar mais o belo do que você enxerga na superfície, aí, meu filho, você vai ter que dar aula. E não é só em matemática, não. Em futebol também. Uma coisa é jogar ali no campinho da esquina, uma coisa é jogar ali na quadra da escola, outra coisa é resolver que você vai dominar futebol. Se você quer aprender a jogar futebol para valer, você vai entrar numa escolinha, você vai ter... estou chutando mal, estou batendo pênalti mal. Você vai bater 300 vezes pênalti para conseguir aprender. Você vai se esforçar, você vai se esfolar. Você acha que a nossa equipe de ginástica rítmica ou ginástica artística chegar àquela perfeição só porque é bonito e divertido? Falando, a maior parte do tempo foi ralação, é perna quebrada, é muito trabalho para chegar àquela qualidade de beleza e produção. Então, quer dizer, na verdade, o lúdico e o belo aparece como elemento atrativo. E ele vai continuar, porque conforme você for estudando e aprendendo, mais você vai perceber o belo e
mais você vai se divertir. Você quer arranjar um inimigo na matemática? Dá um problema para ele e imediatamente dá a solução. O barato, para qualquer um que gosta de matemática, é ser, você apresenta o problema e agora dá um tempo. Deixa ele tentar fazer. Quando você pega um problema novo, parece que o problema vira para dentro e fala assim, isso é difícil. Difícil você fazer. Quero ver você fazer isso. Você se sente desafiado. E esse desafio só vem com a prática. E essa prática aparece a partir do lúdico, do belo. Outro cuidado, se a gente quer trabalhar com lúdico com os alunos, cuidado, o belo do iniciado não é o belo para quem está iniciando. O que é belo para a gente não necessariamente é belo para o estudante. A gente tem que descobrir o que vai conseguir atrair o nosso aluno. Não é aquilo que a gente acha que é belo, que a gente já está dentro da pirâmide. A gente enxerga a beleza sem fazer grande esforço. Para o aluno, a coisa não é bem assim, não. E como destacar o lúdico o belo no curso de matemática? Não sei. Isso vai depender de cada um de nós, de cada professor, de cada turma, de cada grupo de alunos, de cada aluno. Isso depende de cada um de nós. E aí está o grande desafio de ser um dos grandes desafios de ser um professor de matemática. Como atrair nossos alunos para a matemática. E essa atração, normalmente, se dá a partir do lúdico do belo. Obrigado. Olha, professor, não é uma pergunta muito séria, mas uma curiosidade em geral. A gente queria saber qual foi o pior aluno que o senhor já teve e qual foi o destino dele. O que aconteceu, se o senhor conseguiu transformar ele num bom aluno. O que aconteceu? É isso. Olha, pior aluno meu, eu acho que o pior aluno que eu tive fui eu, que virou professor de matemática. Brincadeira, não consigo dizer qual foi o pior aluno, tá? Eu consigo até listar alguns grandes alunos, porque alguns alunos foram importantes. Há um problema sério. Se alguém não quer aprender matemática, se alguém não quer aprender qualquer coisa, eu fico de mãos atadas como professor. Eu falo assim, você é um grande professor. Sei lá, eu até acho que eu sou, não vou ter modéstia nenhuma, porque eu sou considerado por muito. Eu recebo convite para dar uma palestra para vocês, por exemplo. Tá? Se eu fosse um professor chulé, não atrairia a atenção das pessoas com isso. Eu dou palestra pelo Brasil inteiro. Tenho 45 anos como professor. Eu tenho mais de 50 mil horas de sala de aula. Dei aula pelo Brasil inteiro. Mas eu falo uma coisa. Eu sou capaz de ensinar matemática a uma pedra. Só tem um problema. A pedra tem que me dizer que quer aprender. Se uma pedra virar para mim, eu quero aprender matemática, eu vou ensinar matemática para a pedra. Agora, ensinar para quem não tem menor interesse em aprender, isso aí não é mais ser professor, é ser santo, é ser mágico. Teve um maluco por causa desse sócio da internet que virou para mim e falou assim, você tem que desenvolver alguma técnica para ensinar matemática em 30 segundos. Eu falei, meu irmão, ensinar matemática em 30 segundos é destruir a própria ideia do que se faz com matemática. Agora mesmo, o professor falou aí sobre o aluno que perguntou para que eu quero aprender isso. Maninho, isso aí é consequência do mundo maluco que a gente vive. Se você parar para pensar, para que serve? Praticamente nada que você faz na vida serve para qualquer coisa. Para que serve? Você vai reduzir a existência humana a comer, dormir, ir ao banheiro, manter relações sexuais, acabou.
O resto não serve para nada. Para que serve você assistir um jogo de futebol? Ah, eu me divirto. Ah, não. Se divertir não é servir para alguma coisa. E me conta uma coisa, eu até uso isso como exemplo. Imagina que um ser do outro planeta veio para cá. A função dele é estudar a humanidade. Para levar para o planeta dele um estudo para saber o que eles vão fazer com o nosso planeta. Se eles vão entrar em contato com a gente ou não. Aí, por sorte ou por azar, o nosso marcianinho para a nave espacial lá no alto, em cima do Maracanã, num dia de jogo de Flamengo e Fluminense. Ele fica observando o que está acontecendo, volta para o planeta dele e vira para o chefe dele. Chefe, o que você viu? O que você acha que tem que ser feito? Posição dele. Destrói o planeta. Só tem maluco. Pensa comigo o que seria um marciano descrevendo um jogo de futebol. São 22 homens. Nenhum deles aleijado. Que ficam chutando uma bola, disputando a mesma bola, ao invés de pegar a bola com a mão. Por que eles usam o pé e não a mão se eles não são aleijados? E qual é o objetivo? Todos querem colocar a bola dentro de um retângulo. E na frente de um retângulo fica um espírito de porco que não quer deixar a bola entrar. E o que é pior? Tem um cara que usa uma roupa diferente, que corre na diagonal do campo. E é um cara cuja mãe tem uma moral bastante duvidosa. Porque todo mundo faz comentários sobre a mãe dele. Por que é que esses caras não fazem o seguinte? Todos têm dinheiro. Por que não compram um monte de bola e dão uma bola para cada um para eles poderem ir para casa felizes, todo mundo com a sua bola, ao invés de ficar todo mundo correndo atrás da mesma bola? Isso é um jogo de futebol. Descrito por alguém que nunca viu. E por que você acha que você gosta de futebol? Porque você aprendeu a ver beleza e definição. E garanto que o futebol não é naturalmente gostoso. O futebol não é naturalmente divertido. Vocês conhecem beisebol, o jogo americano? Já assistiram uma partida daquela porcaria? Malandro, eu nunca consegui. Primeiro que eu não entendo. Eu falei na palestra, você tem que entender para conseguir gostar da coisa e para achar bonito. Outro, eu acho aquilo de uma horroroso. Aquilo é horrível. E é o jogo mais popular nos Estados Unidos. É horrível para a gente, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que beisebol é naturalmente ruim. Beisebol deve ter muita coisa de legal, porque senão os americanos não gostariam dessa porcaria. Ele é ruim para a gente. Não aprendemos a gostar disso. Praia. Paraíba, praia daí de São Pessoa são deliciosas, é maravilhosa. Você sabia que se vai à praia para se divertir, tem uns 70 anos? Antes disso não se ia à praia? Praia não era lugar para se divertir, ninguém vai se divertir na praia. As pessoas aprenderam a gostar. O que significa que o que você acha belo e divertido não é naturalmente belo e divertido. Você aprendeu a gostar. Se é possível aprender a gostar de futebol, esse troço de colocar a bola no retângulo, que aprende a gostar disso. Se é possível aprender a gostar de a praia, encher a sunga de areia e tomar água que você não vê onde está pisando e achar isso maravilhoso, se é possível aprender, por que não é possível? Por que não é possível aprender a gostar? Não falo nem de matemática, mas de estudar. Por que os jovens não se encontram, ao invés de
Vamos a um bailinho, vamos ver próximo celular, vamos ler um livro. Sábado que vem, na casa do Marcos, nós vamos discutir o livro tal. Por que você não aprende a gostar de estudar? Aí eu repito o que é um professor de história me disse uma vez, que é fantástico. Até que ponto é interessante educar um povo? As pessoas não aprendem a gostar de estudar, porque se um povo gostar de estudar, a primeira coisa que acontecer é que o Congresso Nacional não seria eleito novamente. Se um povo pensa, o primeiro efeito é pensar em quem vai escolher para representá-lo. É muito interessante manter o povo ignorante. É de milênio a expressão pão e circo. Manter o povo à base de pão e circo. Agora, nós, como professores, o que temos que fazer é forçar que a galera assista filmes diferentes, aprenda a gostar de estudar, enxergue a beleza nas coisas. Tá? Eu passei por um grupo de alunos há pouco tempo um filme chamado Guerra do Fogo. É uma obra-prima. Aí teve gente que criticou eu colocar o filme. Ah, que o filme é complexo, o filme é violento. Meu irmão, você não acha que eu vou passar para os meus alunos? Cinderela. Cinderela eles pegam em qualquer lugar. Eu vou passar filmes que sejam interessantes para a gente discutir. A nossa função, como classe média, como professores, é tentar exatamente o que eu falei nessa palestra. Manter acesa a ideia que existe belo, existe divertido no estudo, não só na matemática, mas no estudo como um todo. Tá? Aí eu tive alunos, me perguntou qual aluno, meu pior aluno, não sei dizer. Porque muitos alunos não querem aprender. Até hoje. Estou dando aula hoje no ensino fundamental. Estou ralando feito um condenado. Tá? Agora, eu uso uma frase que a minha mulher, que também é professora, usa, e que eu acho perfeita para o nosso mundo como professor. Ela diz o seguinte, o sistema pesca com arrastão. Nós pescamos com anzol. Mas o que vem no anzol é peixe. Ou seja, pode ser que eu não consiga trazer a maior parte dos alunos para essa ideia de que estudar é importante. Estudar é divertido. Tá? Que estudar é bonito, as coisas que se estudam. Mas se eu conseguir alguns, já valeu a pena. E eu tenho alguns ex-alunos que hoje são professores universitários. Tá? Ou seja, todo o meu esforço de vida já valeu a pena. Boa tarde, professor. Diz aí, meu nome. Já queria primeiramente agradecer aí ao professor que está falando com o senhor, né, da aula que o senhor deu. E a pergunta que eu gostaria de fazer, já que a gente já falou do pior aluno, eu ia perguntar ao senhor quem foi o melhor professor assim, que o senhor teve durante a carreira, se o senhor teve alguma referência, alguma inspiração, ou algum professor assim, que impactou muito o senhor, sabe, que mudou o rumo da vida do senhor. Deu para entender? Perfeitamente. Olha só, eu não diria um professor, mas eu tive grandes professores que influenciaram bastante meu estudo. Isso aí, não só em matemática, mas em todas as áreas. Tive Antônio Jorge, que foi um grande professor, história, espetáculo, professor. Celso Aragão, professor de literatura espetacular. Tive alguns amigos que foram verdadeiros professores para mim. Tá? E os mestres do IMPA, particularmente, ou seja, o Morgado, o Wagner, o PC e o Elo, particularmente não só como professores, mas eles me abriram muitas portas como profissional. Tá? Graças ao Elon, por exemplo, eu trabalhei na FGV, Elon, Morgado e Wagner.
eu dividi uma sala, olha só que responsabilidade. Eu dividi uma sala, eu, Wagner Morgado. Na época não tinha nem mestrado, eu era graduado. E a aula que eu dou no Pacman foi o Elon que um dia me ligou e falou: eu estou com um probleminha aqui, não vou poder dar aula em janeiro. Queria que você desse aula no meu lugar. Eu quase caí para trás. Né? Falei: mestre, tá maluco, não posso dar aula no seu lugar. Eu falei: tem que ser bobo, você conhece essa matéria toda, você já assistiu a aula da gente umas 500 vezes. Eu falei: não é conhecer a matéria. Eu não posso substituir ela lá de Lima. Cara. Eu não posso dar aula no lugar do Elo lá de Lima. Aí ele virou para mim e falou: eu não estou te perguntando, não. Estou falando que você vai dar aula em janeiro. Pô, tá? Comecei a dar aula. Então eles abriram muita porta. Eles, em especial, o professor Lomé, foram e ainda são, que ainda recebo convite para trabalhar, convite do Wagner. Tá? Mas durante o ensino fundamental, teve muito professor, muito. E durante a faculdade também. É verdade que boa parte dos professores não fazem grande diferença. Tá? Quando meus filhos, até os alunos na faculdade, eu falo assim: presta atenção numa coisa. Entrou na faculdade, se um professor falar assim: eu preciso de ajuda para, antes de ele terminar de dizer para quem precisa de ajuda, levanta a mão e se oferece. Um dos grandes vantagens da universidade são as portas que a universidade abre para você. Tá? E tem uma coisa interessante. Me perdoem todos os professores, mas estou falando a verdade. De cada 10 professores, 9 não tem interferência na sua vida, não serve para grande coisa. Ou seja, não mudaram muito. Eu podia ter estudado no livro a matéria dele. Tem alguns professores que eu tive, não sei se vocês têm, que escreviam numa folhinha e eu quase copiava a folhinha no quadro. Por que não tira sério que você me manda? Tira uma foto e manda a folhinha para mim. De cada 10, 9 não fizeram diferente. Mas esse um que sobrou muda a sua vida. Esse um que sobrou muda a sua forma de enxergar o mundo. Tá? E eu tive alguns gigantes na faculdade, como Roberto Ribeiro Baldino, como Charles Guimarães. Eu tive um que, por incrível que pareça, eu não conheço o nome, mas ele merece um destaque. Eu fui fazer uma cadeira de lógica no Fundão. Era uma das últimas disciplinas que faltavam para eu terminar o curso. E eu trabalhava. Eu precisava do dinheiro. Eu não trabalhava na faculdade, durante o período da faculdade, para complementar a bolsa, coisa nenhuma. Eu vivia das aulas que eu dava. O que acontece? Eu dava aula no horário da aula desse professor. Aí eu fui para lá e falar com o professor: estou com um problema, eu preciso terminar o curso, dependo da aula de lógica do curso que o senhor está dando. Só tem um problema. Eu estou trabalhando no horário da sua aula. O que significa que eu vier para cá, eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu fico sem comer. Se eu comer, eu morro. E de nada vai adiantar eu saber lógica, morro. O que preciso fazer? Tem na fiscal. Não, tranquilo. Pode fazer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a matéria que eu der, uma lógica, uma série, no lugar que o professor deixar o material para ser copiado. Ele religiosamente usava todo o material dele para eu pegar na pasta dele. Toda semana eu passava lá e pegava. E eu aparecia só para fazer a prova. Tá? Passei na disciplina, mas tem que ter cuidado de quando escrever as aulas no papel, ter o teu material para estudar. E repara qual o reconhecimento dele, a necessidade minha do curso e de trabalhar. E teve muitos professores, não um, mas um monte deles, foram importantíssimos na minha vida. Boa tarde, professor. Primeiramente, eu queria agradecer ao senhor por tudo. O senhor é um dos responsáveis por eu ter conquistado um certo amor pela matemática, por meio dos seus cortes, dos seus famosos cortes. Acho que
consequentes cortes do senhor, do professor Elo, do Morgado. E também Albert Neto foi grande responsável por eu aumentar esse amor pela matemática. Mas a minha pergunta é a seguinte: algumas pessoas não têm essa certa afinidade pela matemática. Até quando é necessário, por exemplo, que essas pessoas aprendam matemática? Por exemplo, vai chegar algum momento que tá bom, não é mais necessário eles aprenderem isso. Tem alguma coisa no ensino médio que certas pessoas que não têm certa afinidade não deveriam aprender? Se você pensar em termos de prática, uso no dia a dia, a matemática acabou no 7º ano. No 7º ano você fez regra de 3, viu o número com sinais, viu as operações, acabou. Porcentagem, tá? Você pensar no dia a dia. Agora você tem 2 problemas. Primeiro, quem é que vai dizer o que alguém vai usar ou não de matemática no futuro com um moleque de 13 anos de idade? Eu já sei o que você vai ser. Deixa de ser bobo. Com 13 anos de idade, você não sabe nem se você vai ser homem ou não, cara. Com 13 anos de idade, você não sabe nada da vida. Tem uma frase de Picasso que eu acho espetacular. Quando ele completou 80 anos de idade, ele citou uma frase que eu me lembro, tá? Se não me engano, ele completou 80 anos em 1972. Tá? Quando ele era novo. 10 a 12 anos de idade quando ele completou. E essa frase ficou na minha cabeça por resto da minha vida. Aos 80 anos, ele disse o seguinte: hoje, ao completar 80 anos, sei que aprendi metade das coisas que eu pensava saber quando tinha 16. Não dá para um moleque de 12 anos, 13 anos, dizer o que ele quer, o que ele vai ser. Isso é maluquice. O que ele faz é o que ele não quer. O que ele não quer? Ele não quer sentar para estudar. Ele não quer largar o celular. Ele não quer ralar. Mas isso nem ele, nem todo mundo. A maior parte das pessoas não querem isso. Porque o mercado diz que o bom na vida é ficar com a cara no celular. Ele não sabe o que ele vai usar no futuro. Então dizer, não, no futuro, você não sabe disso. Você não sabe se ele vai precisar ou não. Então você pesquisa que ele tem um conhecimento geral. Segundo, da matemática, todas as disciplinas. E todas. E geral mesmo. Tá? Nós somos guardiães do conhecimento da humanidade. Se eu for ao médico e conversar com o médico, por exemplo, ontem eu fui ao médico, quinta-feira, tive uma gripe fortíssima aqui. Inclusive, eu pensei que fosse pneumonia. Deixei de ir dar uma palestra em São Paulo, porque estava me sentindo muito mal. E desculpa, pessoal, eu não tinha condições de ir. Eu fui fazer uma revisão, eu tomei uma quantidade muito grande de antibióticos. E quando cheguei na frente do médico, o médico me perguntou como é que eu estava me sentindo como professor, que eu estou em Maricá. Tem menos de um ano que eu fiz concurso, passei e voltei a dar aula para os pequenos. Não, 7º ano. Tá? 7º, 8º ano. Aí ele me perguntou, o meu médico precisa conhecer matemática? Mais ou menos. Alguma coisa de matemática ele tem que conhecer. Agora, se o meu médico virar para mim e falar que não sabe o que é uma equação, não saber resolver. Não saber resolver, ele pode não saber, não tem problema nenhum. Agora, se ele não souber o que é uma equação, se ele não souber que existe um número chamado π, tá? Ele pode passar a receita que vou, pouco eu não vou tomar. Por quê? Porque um médico que não passou pela escola, eu não vou respeitar. Assim como você, nenhum de nós, depois de não ter lido Camões, diga de passagem, é doce para elefante para ler, tá? Agora, dizer que não sabe que existe um cara chamado Camões, dizer que não sabe que existe um poeta chamado Carlos Drummond de Andrade,
Você tem que saber, como matemático, não como matemático, mas como conhecedor, como guardião do conhecimento da humanidade. Você vai guardar um pedaço, que é a matemática. Você tem que ter, como elemento de classe média, um conhecimento geral mínimo. Terceira coisa nessa brincadeira é o que você estuda, o que você vai estudar no futuro, o para que serve, ele é extremamente perigoso. Eu conversei com vocês agora da questão do para que serve. Até onde o cara tem que estudar? Ele tem que estudar o suficiente para saber, por exemplo, que o pi existe. Ele pode nem saber que o pi é o resultado da divisão do perímetro da circunferência pelo seu diâmetro. O resultado da divisão do perímetro pelo diâmetro. Ele pode nem saber que pi tem uma infinidade de casos. Mas tem que saber pi. Tá? Então, o quanto se tem que estudar? Tem que estudar, primeiro, porque tem um conhecimento mínimo que as pessoas têm que saber de todas as áreas. Imagina você de matemática, alguém te pergunta assim, e malandro, fui para Angola. Você foi para Angola? Pô, que legal. Onde é que fica Angola? Ué, Angola fica na África. África? O que é África, malandro? Não, eu sou de matemática, não preciso saber o que é África. Você ficou doente, cara? Você tem que ter conhecimento mínimo das coisas. Você pode até não saber o nome de um país da África. A África tem uma tonelada de países. A África, como já se disse, foi dividida com regra e compacto. Mas você tem que ter um conhecimento mínimo de todas as áreas. Tá certo? E até onde você tem que estudar matemática? Tem uma outra coisa que pega, que é o seguinte: você pode não conhecer matemática, mas se você estudar matemática, ou qualquer área, as áreas têm uma forma de pensar. E você desenvolve essa forma de pensar. O pensamento matemático, ele é axiomático-dedutivo. Ele tem uma forma de estabelecer relações de causa-consequência que mesmo que você não domine a matemática, não, estudei matemática, mas hoje eu sou médico, não domino matemática. Sua forma de pensar é afetada pela sua filosofia. Tá? Ninguém passa por análise combinatória sem ser afetado pela forma de pensar análise combinatória. Ninguém passa por probabilidade sem ser... Você pode não saber calcular uma determinada probabilidade. Mas, malandro, você é afetado pela forma de pensar probabilisticamente. Ninguém passa por geometria euclidiana sem perceber a forma de pensar geometricamente. Então, o quanto se tem que aprender de matemática? O suficiente para que a pessoa consiga desenvolver a forma de pensar matemática. Isso aí, quanto é suficiente? Não sei. Vai depender de cada pessoa. Tá? Cada pessoa vai ter uma forma. O que eu faria seria... Tem coisas que são técnicas demais que não precisam ser dadas. A gente pode cortar, por exemplo. Você tem que dar número complexo? Tem. Por quê? Porque é um buraco que fica. Você vai criando os números, os conjuntos numéricos a partir dos buracos que os outros conjuntos vão ter. Por exemplo, natural. Natural não é testada para subtração, então define inteiro, que é testado para subtração. Mas inteiro não é testado para divisão, então define racional, que é testado para divisão. Mas aí você tem irracionais, aí define reais. Você define reais, mas ainda há um buraco, que é a raiz de par de números negativos. Mas para conseguir fechar esse buraco, dar toda uma estrutura do que são os conjuntos numéricos, eu daria só no ensino médio, tá? Estou falando terceiro grau, não, pelo amor de Deus. Eu daria só forma algébrica de um complexo. Primeira e segunda forma de Moivre, forma exponencial de um complexo, do ensino médio, não vejo muito sentido. Não vejo muito sentido.
Então, na verdade, eu não cortaria nenhuma parte inteira da matemática. Eu cortava na horizontal uma série de coisas que perderam o sentido. Algumas já são cortadas, como, por exemplo, logaritmo. Na época que eu estudava, o logaritmo era uma máquina de calcular. Hoje as máquinas existem. Então, você continua falando logaritmo porque das funções logarítmicas. Senão, ninguém vai falar de logaritmo. Tá? Ele é o inverso da exponencial. Aí ele acaba tendo sentido. Mas você vai cortando, ou pela falta de prática, muita de passagem, se não me engano, até hoje é publicada tábua logarítmica. Tá? Um livro chamado tábua logarítmica. Não vejo o menor sentido nisso, porque a tábua está dentro da máquina de calcular. Ah, mas o cara não tiver uma máquina de calcular. Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo está sentado aí está com uma máquina do corpo. O celular tem a máquina de calcular. Tá? Eu cortava uma série de coisas de matemática na horizontal, nunca na vertical. Ou seja, corta um pedaço disso, corta um pedaço daquilo, corta um pedaço daquele outro. Que são técnicos demais. De resto, eu praticamente não cortava nada. Olá, professor, boa tarde. Oba. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que o senhor responda como educador, né? Qual a perspectiva do senhor para a educação aqui no Brasil, no caso, nesse cenário que a gente vê atualmente, onde desde criança as pessoas são expostas a um consumo pela mídia, e o prazo delas é direcionado a isso. E parece que a escola está cada vez formando mais as pessoas para entrar nesse sistema de produção, para produzir, para entrar nesse meio tecnológico, e a matemática vai aparecendo não como uma ferramenta de fazer a pessoa enxergar uma beleza no mundo, mas como uma tecnologia que vai agregar produção. Então, como é que o senhor enxerga nessa perspectiva? A função do educador para mostrar ao indivíduo o mundo onde a maré está indo contra ele mesmo. Olha só. A pergunta que você faz, né? Como é que eu enxergo a educação? Como é que eu enxergo o mundo? O planeta, né? Porque essa visão excessivamente consumista, eu digo o seguinte, qual é a maior religião do mundo? Mercadismo. O mercado é o Deus do mundo. E o Messias se chama dinheiro. Todo mundo reza por Deus mercado. Tá? E todo mundo segue o Messias dinheiro. Gente, mas eu recebi uma frase há pouco sobre o capitalismo que é interessante. Preste atenção na brincadeira. A ideia das pessoas é que você tem que ganhar cada vez mais no menor espaço de tempo. Isso aí é que o mercado fala e é isso que as pessoas querem quase que direto. Isso é o sistema capitalista. A frase que eu recebi foi o seguinte: o capitalismo é uma produção infinita num espaço finito. Em biologia, isso tem nome. Chama-se câncer. Se a gente não parar, a gente vai pifar. A gente vai morrer. Presta atenção, cara. Eu estou pegando gente pegando o celular e escutando mensagem em 2x, em 3x, 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido. Que maluquice é essa, cara? Para conseguir escutar mais mensagens. Tá? E eu fico invocado porque eu praticamente não uso celular. Tá? Praticamente, aspas, eu uso celular para banco. Presta atenção, eu sou absolutamente favorável à tecnologia. Até onde a tecnologia não atrapalhar a minha vida. Começou a atrapalhar, eu mando ela para o espaço. Eu mando para o espaço até onde dá, porque o mundo acaba me obrigando a atualizar os celulares. Você fica sujeito a essa brincadeira. Então, o problema do mercado, do dinheiro, de ter que produzir, isso não é um problema da escola. É um problema do mundo como um todo.
o mundo não tem condições de que a humanidade inteira consuma o que os americanos, no padrão dos americanos e japoneses. O planeta não suporta isso. Nós vamos nos autodestruir. Nós vamos acabar com isso. Qual é a função como professor? É a frase que eu falei também agora há pouco. O sistema pesca com a ração. Nós pescamos com anzol. Mas o que vem no anzol é peixe. Ou seja, a gente vai manter a vela acesa e tentar trazer o maior número possível de pessoas para essa ideia. Preste atenção nisso. O importante não é ter dinheiro. Não estou falando que dinheiro não é importante, não, como sou maluco, tá? Dinheiro é importante. Tá? O que não é importante é você viver em função dele. Tá? Se viver em função dele, você vai se matar. Na vida, sua busca é pela felicidade, não pelo dinheiro. E o dinheiro vai ser importante enquanto te trouxer felicidade. Agora, se você quer correr atrás do dinheiro sem parar o tempo inteiro, você está criando um câncer. Dinheiro é número. Número não tem fim. Se você acha que tem que ganhar, você vai estar infeliz o resto da vida. Porque sempre será possível ganhar mais. Então você vai estar sempre insatisfeito. A jogada. A jogada é, como professor, tentar trazer as pessoas para perto e perceber que tem mais coisas para fazer, até mostrar essa maluquice para ser feliz do que ganhar dinheiro. Tá? E certamente vai ter muito mais gente achando que é mais a coisa que traz a felicidade é o dinheiro do que as pessoas que não julgam isso. Mas vai ser a nossa função. E aí já não é mais a função só como professor. Sua função é como um ser humano. Tá? É você optar por ser feliz, tentar fazer com que as pessoas sejam felizes. Tá? E eu não tenho a menor dúvida. Estou dizendo, estou falando que dinheiro não é importante. Você tem que ganhar dinheiro. Tá? Porque na miséria ninguém é feliz. Tá? Mas você tem que ganhar um dinheiro suficiente para te construir a felicidade. A felicidade, quando fala assim, dinheiro não traz felicidade, manda buscar, mais ou menos. Você precisa do dinheiro para construir as coisas importantes da sua vida. De preferência que tenha um plano de saúde, de preferência que tenha uma casa razoável. Ninguém precisa ter uma mansão de 25 quartos para ser feliz. E quando você conseguir uma mansão de 25 quartos, você vai começar a pensar que o outro está aí na esquina, tem uma mansão de 50 quartos, é aquela que você quer. Você vai ser infeliz a vida inteira. Aí, a função como professor e como ser humano é tentar fazer com que as pessoas parem com essa maluquice de achar que o mercado é Deus, o dinheiro é Jesus. Desde o semestre passado, eu assumi uma disciplina chamada Tendências da Educação Matemática, né, aqui na licenciatura, e uma das tendências que a gente discute é a resolução de problemas. E aí, para falar de resolução de problemas, a gente sempre tem que falar de Polya, né, com certeza, mas aí tem outro autor que eu estou com um livro aqui, talvez o senhor conheça. Dá para ver aí? Já ouvi falar dele. Já, bom, né? É. Pois é, a gente gosta bastante. Minha mãe acha que ele é muito bom. Olha aí, aqui também. E minha mãe não mente. Não, de jeito nenhum. Então, já quem estava falando de arte também, né? E aí eu queria que o senhor comentasse, como artista, né? A produção de um livro é uma obra de arte, né? Também. Então, enquanto professor e escritor aí, como foi escrever esse livro aí sobre problemas, né? Na verdade, o problema que eu tive mais foi para publicar, tá? Eu não acreditava que esse livro fosse ser publicado. Na verdade, eu banquei, inclusive, a publicação dele. Porque eu achava que ia ter muito pouca gente interessada em matemática como mas eu achei que ia ter pouca gente interessada nesse tipo de coisa e me enganei redondamente. Até que tinha um número bastante razoável de pessoas que
gosta desse tipo de trabalho. Qualquer dia, se correr bem, esse problema foi problema que eu fui catalogando durante anos, né, e acabei tendo esse problema na mão, esse livro na mão. Qualquer dia, se tiver oportunidade, eu vou criar um outro livro parecido com esse. Tenho na minha cabeça, seria... O problema é arranjar tempo para fechar, que ele já está inchado. Eu peguei um trabalhador braçal qualquer, obra, qualquer coisa, sentei num bar, pedi uma cerveja e comecei a conversar com ele sobre o que é um número. E foi saindo. Mas a ideia é que esses livros de matemática tem muito mercado e não pode ser muito grossos, não, porque são livros muito trabalhosos. Esse livro, por exemplo, o Contos e Contos, se você fechar o livro, ele dá trabalho. Se você quiser ler para valer, fazendo os exercícios, dá trabalho. Maravilha. Pois, chegamos ao final, então. Falou, gente. Então, foi uma honra tê-lo aqui conosco, né? A gente... Não, o prazer foi meu. Viu? E em outras oportunidades, se ainda tiver afim, né, a gente lhe aguarda novamente. Né? Em junho desse ano, eu devo ir do ano que vem, eu devo ir para Campina Grande. Já recebi o convite. E aí, perto. Se é besteira, eu dou uma chegada aí. Senhor, avisando aí a data, a gente lhe puxa para cá. 120 quilômetros só de distância de Campina Grande. Não é, eu já fiz isso mais uma vez. Fui para Campina Grande e de lá fui para João Pessoa, que, diga-se passagem, é uma cidade que é uma gracinha, né? Bacana. São uma das melhores praias que eu já vi. E olha que eu já fui em cidade aqui no Rio. Né? Mas a praia aí é o seguinte, que coisa linda. Só que antigamente ninguém ia para a praia, né? Era para se divertir. Não ia, para se divertir ninguém. Falou, gente. Professor, muito obrigado. Valeu, abração para vocês.